Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia a todos os servidores do município de Quixeramobim. Hoje são 20 de setembro de 2025 e esse é o programa Sindicato em Destaque. Aqui quem fala é a Aline Lima, vice-presidente do Sindicec. Hoje contaremos com a participação também da nossa presidente Águida Maria e do nosso secretário de Políticas Sindicais, Valíris Rodrigues. Para hoje, os nossos assuntos são os ofícios enviados à administração essa semana, a reunião com os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos, o recadastramento do Sindicec, as matérias votadas na Câmara dos Deputados essa semana, que são a anistia e a PEC da blindagem. Também falaremos sobre o plebiscito popular, as representações feitas no Ministério Público e os informes sindicais. Lembrando a vocês que a nossa sede fica na Rua Dias Ferreira, 103, com funcionamento de segunda a sexta, das 7 da manhã às 17 horas. E os nossos telefones, o 3441-0046 e o nosso WhatsApp, que é o 99723-3133. Lembrando que o nosso WhatsApp só recebe mensagens e só funciona até às 14 horas. Lembrando a vocês, gente, que esse programa está sendo gravado na sexta-feira, dia 19/9, e que qualquer assunto posterior a essa data, nós estaremos trazendo no programa da próxima semana. Lembrando também que nós do Sindicec estamos realizando um recadastramento e estamos contando com a presença de todos vocês aqui na nossa sede. Toda instituição realiza recadastramento de tempos em tempos, então nós também estamos fazendo, tá? Só precisa vir aqui ao sindicato presencialmente e refazer a sua fichinha aqui de cadastro com a gente. Quem vier até o fim do mês de setembro vai estar concorrendo aos sorteios de Pix e alguns brindes também. E agora vamos ter a participação da nossa presidente, Águida Maria. Bom dia, Águida. Bom dia, Aline. Bom dia aos ouvintes da Rádio Campo Maior, servidores e servidoras. Bom dia, Valíris, Beatriz, o pessoal da rádio, os internautas. Tenham todos um bom dia. Gente, esta semana a gente já teve uma segunda reunião com servidores, que já foi um dos encaminhamentos da reunião da semana passada, né? A gente como eu já tinha falado aqui, a gente reuniu servidores de várias secretarias e a gente ia setorializar os assuntos, né? Pegar os servidores de cada pasta e tratar dos interesses específicos de cada um. Até porque a gente precisa levar sugestões e demandas para a Prefeitura Municipal, né? E para os projetos da Prefeitura também. Então, a gente se reuniu esta semana com os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos, né? Tinham vários servidores presentes, nós pegamos todas as demandas e reivindicações da categoria, né? Conversamos bastante, foi uma reunião muito produtiva, tá? E já temos, já estamos planejando, né? Fazer a cada semana com um segmento. Então, para a semana que vem já tem um outro segmento previsto, né, que são os agentes administrativos e assim por diante, com todos os segmentos que a gente vai tratar. E a respeito dos servidores da Secretaria, né, de Agricultura, que a gente chama, a gente já enviou ofício ao secretário José Maria Pimenta, né, solicitando reunião para tratar dos assuntos referentes aos servidores da pasta, né? Já enviamos ofício e estamos aí aguardando resposta. Então, os servidores da pasta, né, já trouxeram todas as suas questões, nós adotamos, conversamos, vemos o que é possível encaminhar, levar de proposta para a administração, né, para o executivo, mas a gente vai fazendo essa ponte com o secretário da pasta, né? É o que a gente vai fazer com cada uma, né, das categorias. A gente vai diretamente ao secretário da pasta levar as demandas. Também esta semana nós enviamos ofício para a secretária de Saúde, a doutora Ana Cláudia Pimenta Feliz Saldanha,
O sindicato solicitando também audiência para tratar dos assuntos referentes aos servidores lotados lá no Hospital Regional Dr. Pontes Neto e na UPA, né? Aqui a gente pediu para a secretária, não era para tratar de todo mundo da Secretaria de Saúde, era só dessas duas instituições, né? O Hospital Pontes Neto e a UPA. Então, solicitamos que a secretária, né, convocasse para a referida reunião as direções dessas instituições, né? Diretor da UPA e diretora do Hospital Pontes Neto. Este ofício também está aguardando resposta. Dando continuidade, a gente enviou ofício também ao prefeito municipal, doutor Cirilo Antônio Pimenta Lima, solicitando o extrato das contas do precatório do Fundef, né, segunda parcela. Então, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindicec, vem pelo presente solicitar de Vossa Excelência o extrato das contas específicas abertas pela Prefeitura para receber a transferência da segunda parcela do precatório do Fundef, número 0253126, dígito 96.2023.4.05.000, oriundo do processo originário, número 080 73 20 51 20 14 405 8100. Este é o processo, né, do precatório do Fundef. Então, já solicitamos aqui o extrato das contas, né, e estamos também aguardando resposta. Também enviamos ofício ao secretário de Administração, Dr. Ranieri Rios Veloso, assunto resposta de ofício. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindicec, vem pelo presente solicitar de Vossa Senhoria se há algum encaminhamento ou parecer referente a requerimento de adicional de insalubridade pela exposição de agentes biológicos, vantagem essa que trata de interesse dos servidores e servidoras filiados a este sindicato. Enfatizamos essa solicitação através do ofício número 0505.001 de 2025 do secretário de Agricultura deste município em anexo. O porquê dessa... Isso aqui também foi um dos encaminhamentos que foram feitos na reunião com o pessoal da Secretaria de Agricultura, né, e Recursos Hídricos, porque eles já tinham uma demanda que eles mesmos encaminharam à administração, né, para o secretário de Administração, e a gente está aqui solicitando, né, em nome deles, a resposta desse encaminhamento. Esse ofício também ainda está aguardando. Esta semana também nós enviamos ofício à doutora Sheila Monteiro Uchoa, né, primeira promotora de justiça do município de Quixeramobim, solicitando uma audiência, né? Solicitando audiência, né, para tratar de dois assuntos importantes. Quais sejam? O primeiro assunto importante, né, das mães, professoras, mães de criança com deficiência que perderam, né, a sua redução de 2 horas de carga horária, que era importantíssima para aquelas mães e para aquelas crianças, né, para essas crianças que precisavam do acompanhamento das mães, principalmente para os seus processos terapêuticos, né, que tem que acontecer e são as mães que levam, né? As mães não tinham outra pessoa para mandar. Então, essas crianças estão sendo prejudicadas, essas mães estão sendo prejudicadas. Já havia uma manifestação lá no Ministério Público, desde o mês de agosto, sobre o assunto, e era a representação de número 01/2025-000-272-183. Era essa representação sobre as mães que perderam as 2 horas, né, de redução. Aí foram
Foram algumas mães, a gente acompanhou até o Ministério Público e a gente fez nessa representação alguns acréscimos, né? A gente colocamos, porque a representação inicial não foi feita por uma mãe professora e agora as mães professoras foram lá e deram informações adicionais para a promotora e o sindicato solicitou uma audiência, né, com o sindicato e essas mães para que a promotora, a doutora Sheila Monteiro Uchoa, faça algum encaminhamento. E também esta semana foi feita representação lá no Ministério Público, o sindicato acompanhou, né, professoras aposentadas, né? Foram 6 professoras aposentadas, compareceram ao Ministério Público e fizeram representação também a respeito da não contemplação das mesmas, né? Com o reajuste de 10% que foi concedido aos professores aposentados. Como a gente sabe, né? O prefeito, a gente solicitou reajuste para todo mundo, para todos os aposentados, né? Mas o prefeito só deu para professores aposentados. E mesmo assim, ele deu 15% para quem a professor aposentado ganhando salário mínimo, 10% para professor aposentado que ganhasse acima do salário mínimo e até R$ 2.800. E como a gente já notou aqui, né, já falou, eram 389 professores aposentados, segundo dados fornecidos pelo próprio presidente do QUIPREV, né? Eram 209 professores que ganhavam salário mínimo e 180 professores que ganhavam acima do salário mínimo. Destes 180 que ganhavam acima do salário mínimo, que receberiam um reajuste de 10%, o prefeito municipal ele limitou o ganho a R$ 2.800. Então, ficaram de fora desse reajuste de 10%, não foram contemplados 55 professores. Então, estas professoras estiveram lá no Ministério Público, fizeram uma representação também contra isso, né, contra essa discriminação delas, né, e a gente solicitou também uma reunião com a promotora de justiça para tratar do assunto, né? A representação 01 20 25 000 27 44 15. Então, são essas 2 representações que a gente esteve presente no Ministério Público esta semana, acompanhando servidores, né? A representação era só de professoras, né? Que tem professor também nesse mesmo caso, mas não teve nenhum presente no Ministério Público nesse dia. E no caso da ampliação da carga horária, né? Da redução da carga horária, as prejudicadas também eram todas mães. Então, esteve uma parte delas lá. A gente acrescentou as informações e estamos aguardando o retorno da promotora de justiça para tratar desses 2 assuntos. Obrigado, Águida. E agora vamos trazer aqui o nosso companheiro Valíris, que vai falar um pouquinho dessa nossa política nacional sobre as matérias votadas essa semana na Câmara dos Deputados, né? Que é sobre a anistia e a PEC da blindagem. Bom dia, Valíris, bem-vindo. Bom dia, companheira Aline, companheira Águida, companheiro Maciel, Beatriz, né, e a todos os ouvintes deste programa, e de forma especial a todos os servidores e servidores aqui do município de Quixeramobim. Eu vou iniciar aqui falando sobre a proposta de emenda à Constituição, número 3/2021, apelidada de PEC da blindagem, mas tem umas outras tantas, né? PEC da impunidade e por aí vai. Vou iniciar aqui, fazendo aqui um recorte, são 3 matérias que eu vou tomar por referência. A primeira foi vinculada no site www.infolegislativo, intitulado PEC da blindagem. O que muda com a PEC da blindagem? Entendo o texto que amplia proteções a parlamentares. Vale ressaltar que a maioria homens, brancos e de classe média alta, né? Diferente
da população de periferia, jovem, negro, mulheres negras, né? Que, se você observar as estatísticas, são eles que mais são vitimados pela violência no Brasil. Só fazer esse recorte aí. E outra coisa também que chamou atenção foi a votação, né? 344 votos favoráveis e 133 contrários. Somando aí, vai dar 477 deputados, né, na sessão. A Câmara de Deputados aprovou na noite dessa terça-feira, na última terça-feira, 16, o texto da proposta da emenda constitucional PEC 3/2021, chamada PEC da prerrogativas pelos parlamentares e apelidada PEC da blindagem. Então, o texto, né, conta com proposta as emendas dos artigos 53 e 102 da Constituição Federal. O principal impasse na proposta foi com relação à possibilidade de votação secreta para autorizar a abertura de investigações contra os parlamentares, o que acabou sendo mantida. O dispositivo previsto no texto original da PEC, que empregava a medida para a abertura de processos de deputados e senadores, foi derrubada pelos deputados na terça-feira, mas retomada após manobra do Centrão nessa quarta-feira, né? Então, aqui, nós temos aqui como é que vai ficar, tipo, autorização para abertura de processo criminal. Como é? A regra atual não traz orientação sobre investigações criminais, estar sujeita na aval da Câmara ou do Senado. Essa ideia de autorização prévia da Casa já esteve em vigor anteriormente, estava prevista na Constituição de 88, mas foi suprimida em 2001. Só para ter uma ideia, nesse período aí, cerca de mais de 253 investigações que vigorou durante 13 anos, de 88 a 2001, foram enterradas, né? Ou seja, do total de 210, não foram adiante, porque o Congresso simplesmente se omitiu. E outras 43, o Congresso rejeitou o avanço das investigações. Só para você ter uma ideia aí, do tamanho do absurdo, né? Porque com tanta prioridade existente, né, precisando do Congresso apreciar, votar, se debruça sobre é como se os deputados ficassem olhando para o próprio umbigo de uma forma assim, muito egoísta e preocupante, né? Por que será dessa motivação toda de ter todos esses deputados reunidos? Não que não deveria ser, mas na média, quando é de interesse da população, não comparece essa quantidade toda de parlamentares. Aí, eu, continuando aqui, o que muda, né? Com a proposta, a emenda propõe que os parlamentares não podem ser processados criminalmente sem autorização da Câmara ou do Senado. Logo, deverá ser decidido pela Casa e em até 90 dias a contar com o recebimento da ordem emanada do Supremo Tribunal Federal. Se manter ou não processo criminal, a votação acontece de forma secreta. É a cereja do bolo, né? Ou seja, eles vão decidir quem deles vai ser investigado, e isso em formato secreto. A questão da prisão em flagrante, que atualmente a Constituição prevê que os membros do Congresso Nacional não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, sem prévia licença da Casa. E os parlamentares decidem 24 horas pela permanência ou não. Na proposta, só pode ser preso, que está dizendo aqui,
A proposta acompanha a Constituição, mas adiciona que, no caso de flagrante, de crime inafiançável, os parlamentares decidem até 24 horas sobre a prisão e autorizam. Portanto, eles não serão presos, né? Aí fala sobre as medidas cautelares e tudo. E tem aqui uma segunda matéria, titulada Nota Pública, da Transparência Internacional, que ele faz alguns recortes, que eu já até mencionei anteriormente. Durante a existência da regra de 88 a 2001, a quantidade foram enterradas 253 investigações contra parlamentares, contra apenas uma autorizada, vale ressaltar. 253 enterradas e apenas uma autorizada. Outra preocupação também é a questão da quantidade de recursos que os parlamentares controlam, 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Isso mostra o avesso a qualquer tipo de medida. Eles não querem nenhum tipo de medida de transparência ou controle e se preocupa mais com a possibilidade de responsabilização pelo desvio do que com a necessidade de interrompê-lo. A urgência da blindagem se origina justamente no avanço das investigações sobre estes desvios. E também é injustificável a ampliação do alcance do foro de prerrogativa de função aos presidentes de partidos políticos, que são, por determinação legal, pessoas jurídicas de direito privado. Não há precedente na história constitucional brasileira ou paralelo na comparação nos países desenvolvidos com tal medida. Então, o avanço de pautas corporativas desconectadas dos anseios populares coloca em xeque a legitimidade do Congresso Nacional, já abalada por seguidos escândalos de corrupção. Eu pergunto para você que está me ouvindo, faça uma pesquisa com os seus vizinhos e coloque lá. Será que eles querem que os deputados pautem a PEC da anistia, que não vai dar tempo para a gente falar muito agora, a da blindagem, ou discutir o fim da escala 6x1, o PL da isenção que ganha até R$5.000? O que interessa mais o povo brasileiro? São esses temas ou a ampliação a blindagem dos parlamentares ou a anistia dos golpistas que atentaram contra a democracia? Eu gostaria só aqui, pessoal, tem uma matéria aqui excelente no UOL, porque essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal pelo deputado federal Kim Kataguiri, da União Brasil de São Paulo, levou essa discussão ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli deu prazo de 10 dias para que a Câmara explicar a tramitação da PEC da blindagem. Então, essa matéria do UOL tem vários juristas se colocando. Tem a Flávia Bahia, professora da FGV Direito Rio, que fala que o princípio republicano é um princípio fundamental que sustenta todo o processo de Estado, e vários outros que defendem a tese de inconstitucionalidade. E no dia 21, próximo domingo, mobilização nacional, sem anistia para golpista e não a PEC da blindagem. Aqui no Ceará vai acontecer a partir das 13h30 na praia de Iracema. Obrigada, Valíris, pela sua participação. E aí, já nesse mesmo tema, a Águida volta trazendo informações sobre o plebiscito popular, explicando mais um pouquinho novamente. Como vocês acabaram de ouvir aí na participação do Valíris, né, pessoal? Esse congresso que a gente tem aí, né? Muita gente chama que é o pior congresso de todos os tempos, porque eles só estão preocupados com os interesses deles. Os interesses deles e de seus correligionários, né? De seus financiadores. O povo está sendo esquecido. Tem gente que está chamando esse congresso de congresso inimigo do povo, porque tem assuntos importantíssimos a serem votados, que vai beneficiar milhões e milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, trabalhadores, como, por exemplo, né, um assunto que vai beneficiar nós, servidores públicos, nós
que ganhamos até R$5.000, podemos ficar isento de pagar imposto de renda, se o Congresso votar o projeto de lei do Executivo que está lá, né, para ser votado, isentando até quem ganha até R$5.000 do imposto de renda. E o Congresso faz o quê? Não vota. Ele não dá prioridade. Tem ainda uma coisa importante sobre essa questão do imposto de renda. É que no projeto original do governo, né, como eles vão abrir mão de arrecadar o imposto de renda que a gente paga em nosso benefício, ele tem que já mandar um substitutivo, né, de onde é que ele vai tirar esse dinheiro. E o governo propõe tirar, né, aumentar imposto, né, ou colocar algum imposto para quem ganha muito. Para quem ganha muito dinheiro por mês, coisa diferente de eu e você e toda a classe trabalhadora, né? Mas o Congresso ainda está jogando duro, fazendo corpo mole, porque ele quer que o governo tire compense essa arrecadação que ele vai abrir mão, quer que ele compense tirando dos projetos sociais, tirando, ou seja, do bolso do pobre, em vez de tirar do bolso do rico. Porque aquele milionário que vai pagar um pouquinho de imposto, ele vai continuar milionário, ele não vai passar nenhuma necessidade porque vai pagar um pouquinho de imposto, não. Agora, uma isenção que vier para mim, para você, para a classe trabalhadora, vai fazer muita diferença no dia a dia. Como vai fazer diferença também na economia do país, porque nós, da classe trabalhadora, o dinheiro que a gente ganha, a gente faz o que com ele? A gente gasta. A gente gasta aqui mesmo, a gente gasta no mercado, a gente gasta na padaria, na farmácia, ou seja, dinheiro que vai circular e movimentar a economia de todo o país. É este dinheiro que vier para o bolso do trabalhador com a isenção desses impostos, né? E também tem um projeto lá do governo que é para diminuir, dar desconto e, em alguns casos, isentar, né, gente da classe trabalhadora que ganha menos, né, tem um salário menor, da conta de luz. Né, vai beneficiar, segundo estimativas, esse outro projeto da conta de luz, ele vai beneficiar cerca de 60 milhões de brasileiros. Mas, para isso, o Congresso vira as costas, né? Aí, gente, tem o plebiscito popular, que é importante todos nós da classe trabalhadora assinarmos, porque, como a gente acabou de ver, o Congresso não está interessado, então precisa de pressão. Porque se tiver lá uma pressão em cima deles, eles vão ver que a gente está atento e eles vão botar para votar esses projetos e vão aprovar esses projetos que vai beneficiar todos nós, né? Então, para votar no plebiscito popular é muito fácil. Você vai lá, você pega o Google, né? Pode ser no seu celular, você abre e você coloca assim na pesquisa Plebiscito Popular 2025. Você já vai direto no site Plebiscito Popular. Você vota para isentar quem ganha do imposto de renda até 5 mil, para taxar os super ricos, aquele povo que ganha muito dinheiro, e para acabar com a escala 6x1, né? Jornada de 6x1 sem prejuízo no salário dos trabalhadores. São essas 3 questões lá no plebiscito que a gente precisa votar. Que a gente, por exemplo, nós do serviço público, a gente não tem jornada mais a 6x1. A nossa já está na 5x2. Mas a gente precisa se solidarizar com aqueles e aquelas, né, que ainda têm e que estão sendo penalizados por isso. A gente não acha bom ter um sábado, né, para a gente fazer nossas coisas, pois os outros trabalhadores também precisam, né? Então, seu voto é muito importante. Vá lá e vote no plebiscito popular. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser. E só lembrando que hoje, enquanto o programa está sendo gravado, dia 19 de setembro, é o aniversário de 35 anos do SUS, né, da Lei 8080. Né, que representou um marco histórico na saúde brasileira. Que o SUS nasceu com base em 3 pilares: universalidade, integralidade e equidade, assegurando que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Viva o SUS! Boa tarde a todos!